pessoal, aqui quem fala é Valéria e sejam todos bem-vindos. Quem caiu de paraquedas no meu canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificação quando um conteúdo novo sair do forno. Obrigada! E vamos de Amanete, resumo do episódio 391. Tão logo chegou em casa, Seher lembrou das palavras do Firat em relação ao amor que ela e Yaman sentiam um pelo outro, e também pensou nas palavras do Yaman, sobretudo quando ele disse que ela estava passando por um problema de confiança, prometendo que resolveria aquilo. Quando pegou no colar, Seher disse que era a vez dela de consertar aquela confiança. Após pensar um pouco, Seher mencionou o nome do Yusuf e ligou para Jenger pedindo para ver a criança. Jenger levou o telefone até Yusuf, que se encontrava com o tio na sala. Yusuf disse que sentia muita falta dela, dizendo sobre a lição de casa que havia feito. E a conversa foi basicamente sobre o dia dele, incluindo as aulas difíceis e tals. Em seguida, Seher perguntou pelo tio dele. Yusuf disse que estava bem, mostrando o lindão. Yusuf pediu que eles conversassem porque estava indo para a cozinha. Yaman perguntou se ela estava bem e Seher respondeu que estava melhor. Ela disse que conversou com Firat e perguntou a ele sobre o passado e a respeito de algumas perguntas que estavam em sua mente. Seher disse que mesmo que estivesse com raiva dele pelo que ele fez, ela disse coisas que ele não merecia. Ela disse que ele havia dito que a confiança era frágil, que se embrulhasse com amor nunca quebraria, e que ela estava começando a torná-lo mais forte porque ela havia entendido aquilo, e que eles eram um só, pegando em seguida em seu colar. E Yaman naquele momento suspirou, ao passo que Yusuf voltou da cozinha mostrando o bolo delicioso que a Dalit havia feito, palavras dele. Yusuf disse que haviam passado uma noite com ela e que ela iria passar aquela noite com eles. Yaman disse que ela não poderia dizer não àquilo e que ele iria buscá-la. E Seher concordou dizendo que iria se preparar. Enquanto Seher terminava de pegar as coisas para sair, bateram na porta e ao abrir deu de cara com o psicopata da água. Pois é, ela disse que não havia pedido água e o homem respondeu que não havia dado troco no dia anterior e que tinha levado. E Seher disse que não havia necessidade, mas o louco não concordou. Ao fechar a porta, o homem não permitiu e rolou aquele paranauê. Seher perguntava o que ele queria e o homem perguntava se ela estava nervosa com ele. Seher perguntava o que ele estava fazendo ao passo que o homem repetia as mesmas coisas. Ela pedia para ele sair, mas ele a impedia de fechar, querendo saber por que ela estava assustada, louco de pedra. Seher dizia que iria chamar a polícia e tals. Naquele momento, o homem empurrou a porta, derrubando a afrontosa que caiu com as moedinhas, pois é, ela pedia que ele não se aproximasse, em vão. O homem tocava no cabelo dela, dizendo que era bonito, e Seher o afastava, pedindo que ele não tocasse nela. Mas o homem falava somente do cabelo. Seher quase se desvencilhou dele, mas ainda pediu ajuda. Porém, o psicopata a fez desmaiar, dizendo que ela dormiria como um anjo, pedindo que ela não ficasse com medo. Yaman chegou na casa e achou estranho quando viu a porta entreaberta e quando entrou espantado constatou que ela não estava e depois de verificar tudo ligou para ela e seu celular estava desligado dentro da bolsa caída no chão, deixando o homem em pânico. Em seguida ligou para Nedim dizendo que haviam sequestrado-a, pedindo que ele reunisse todos os caras e fosse lá. Pediu também que ele a procurasse ao redor do bairro completamente. E ainda pediu para Nedim se apressar e avisar a polícia também, querendo que ele corresse. Logo depois, pensou nas palavras do Aziz Bey, quando havia dito na noite anterior, para proteger a Seher, inclusive do próprio Yaman. Em seguida, Yaman achou que definitivamente tinha sido Aziz e que não havia outra explicação, deixando a casa para acertar as contas. Zuhal, felizinha, andava pela sala da casa perguntando a Deus se as coisas que estavam acontecendo eram reais. Em seguida lembrou do momento em que o louco fugiu com Seher desacordada. Enquanto via tudo escondida, perguntou a Deus se era um sonho e se ela estava finalmente se livrando da Seher. No presente,
Ela perguntou sobre o que deveria fazer naquele momento e se não deveria fazer nada e esperar que aquele maníaco acabasse com Seher. Depois perguntou sobre Yaman salvá-la e, na sequência, disse que se alguém salvaria Seher, teria que ser Aziz. Ela pensava na possibilidade de fazer com que Aziz soubesse para salvar Seher e tornar-se o herói dela. Depois disse que teria que pensar com cuidado sobre o que deveria fazer. Ela não sabia se deixava as coisas seguirem seu curso ou se devesse incluir Aziz no plano. Em seguida achou melhor não interferir e que avisaria a Aziz quando fosse necessário, toda felizinha. Yaman, modo ogro ativado com sucesso, foi até o consultório do Aziz Bey, mas percebeu que ele não tinha relação com o sequestro e saiu afoito. Yaman perguntou para Firat se ele havia conseguido vestígios da Seher e Firat disse que não, mas que continuariam buscando. Firat perguntou se Yaman suspeitava de alguém. Yaman disse que tinha muitos inimigos, mas que não havia nenhuma evidência de que qualquer um deles tenha feito aquilo. E Firat perguntou quando tinha sido a última vez que ele falou com Seher. Yaman respondeu que foi meia hora antes de chegar lá e que ele a levaria para a mansão. Firat precisou atender uma chamada e Yaman naquele momento lembrou da videochamada com Seher sobre o que ela disse. No presente, ele falou que ela tinha confiado nele e ele não a protegeu. Ele se perguntava como pôde deixá-la só naquele lugar e Firat, ao retornar, disse que não era culpa do Yaman e que iriam encontrá-la. Porém, Yaman continuava se culpando, mas Firat teve que contê-lo pedindo que ele se acalmasse. Naquele momento, o irmão do maluquinho se inteirou do que havia acontecido ao perguntar a uma transeunte. Outro homem fofoqueiro apontou para Yaman, dizendo que era o ex-esposo da mulher sequestrada, e o homem quis saber quem era Yaman Karamalan. O fofoqueiro perguntou se ele já tinha lido o jornal, emendando que era um homem rico, poderoso e perigoso, e o homem saiu na surdina. Lelé da Cuca levou seu anjinho para um lugar abandonado, ao passo que Yaman faltava ter um filho, dizendo que não poderia ficar ali de mãos atadas e que iria procurar no bairro inteiro, pedindo que Firat o avisasse se encontrasse algum vestígio. E logo que saiu, encontrou o chaveiro do doidinho, lembrando do dia em que esbarrou nele. Em seguida, desconfiado, partiu em seu carro, ao passo que Coral, disfarçada, via tudo. E, incomodada, disse que conhecia aquela determinação e que definitivamente ele havia encontrado algo e que então era hora de adicionar Aziz ao jogo. Aziz deu uma bronca na secretária porque tinha pedido para desmarcar todas as consultas e, na sequência, ligou para o comissário Tariq, que também investigava o caso da Seher a pedido dele. Depois, quebrou o porta-papel-toalha, tirando uma chave que abriu uma caixa e dentro dessa caixinha tinha uma arma. Aziz a colocou na cintura e partiu para a ação. Yaman chegou no depósito de água transtornado, querendo encontrar o canalha que havia sequestrado a esposa dele, dando uma cabeçada no primeiro que encontrou. O homem dizia que não sabia. Yaman dizia que ele daria o último suspiro e que ninguém seria capaz de salvá-lo dele. E depois de apanhar, o homem resolveu falar. Ele disse que era um tal de Semil. Yaman quis saber quem era o rapaz e ele disse que era irmão do chefe dele e que era um idiota e que o chefe também estava furioso. O homem disse o que tinha ouvido. Yaman quis saber onde era o lugar e o rapaz jurou que não sabia, pedindo que Yaman o deixasse ir. Yaman o jogou no chão, pedindo que ele anotasse tudo naquele momento. Ele queria nomes, carros, números de placas de carro, enfim, tudo. Enquanto o homem anotava, Yaman ligou para Nedim, dizendo que tinha os nomes, carros e placas dos sequestradores da Seher e que ele iria enviar para o Nedim descobrir quem eram e onde estavam. Seher, no cativeiro, recebeu água do doido, mas aproveitou para pedir ajuda, porém o louco disse que não havia ninguém lá. Depois disse que iriam ouvi-los e que não os deixariam ir. Ele pedia para Seher ficar quieta e não ter medo. Nazaré definitivamente precisa ser interditada. Tão logo o chefe e irmão do doidinho chegou, ouviu
que ela era linda e que era o anjo dele. Ele pedia dinheiro para fugir e levou um tapão. O homem disse que o irmão havia os colocado em apuros novamente, perguntando com quantos mais cadáveres ele iria fazê-los lidar. Passada aqui. O louco disse que não tinham problemas e que ele a amava, pedindo dinheiro para fugir com Seher. E o irmão disse que ele iria deixá-lo louco porque havia dito a mesma coisa sobre outra garota. Eita, serial killer! Em seguida ele disse para o irmão que ela era esposa do Yaman Karamanlan, perguntando se o doidinho sabia quem era Yaman Karamanlan. Em seguida disse que ele não os deixaria viver e que ela tinha visto o rosto deles, perguntando como sairiam daquela situação. Ele disse que já que estavam no fundo daquilo, enfim, usou um ditado que dizia que um lobo de colarinho era um lobo morto, deixando Seher desesperada. Em seguida recebeu uma ligação e ficou chocado porque era Yaman querendo o fígado dele. Yaman queria saber onde estavam, se identificando como Yaman Karamanlan, como se ninguém soubesse. Ele dizia que se machucassem ela, os rasgaria e que se tocassem nela seriam mortos. O homem disse que se a esposa dele era tão importante, ele teria que esperar. Logo depois, disse para o irmão doidinho que estavam saindo daquela e que iriam desaparecer. Nedim disse ao Yaman que procuraram nos últimos lugares onde o carro foi visto e que haviam encontrado informações sobre os irmãos e que eram sinistros, principalmente Semil, o irmãozinho, que era um psicopata mentalmente instável e que ele já tinha sido julgado como prisioneiro por sequestrar uma menina, porém foi dispensado por falta de provas e que a menina continuava desaparecida. Naquele momento, Yaman, furioso, esbravejou com Nedim, que havia dito que o bairro era limpo e como ele deixou Seher onde aqueles homens desonestos viviam. Nedim, marcha lenta, disse que o patrãozinho tinha razão. Ele disse que tinham verificado tudo, mas que pularam os irmãos. Yaman continuava esbravejando, dizendo que não tinha desculpas para aquilo e que aquele erro poderia custar-lhe a vida. Em seguida, Yaman recebeu uma mensagem do homem pedindo 10 milhões de dólares para entregar Seher e que ele a encontraria mais tarde. Yaman sussurrou que era uma escória. E vai descontar do salário do Nedim, hein? Eita! O homem disse que havia pedido 10 milhões de dólares para o irmão Lelé da Cuca. Na realidade, os dois são psicopatas. Ele disse que quando conseguissem o dinheiro, entregaria um anjo do doidinho. Mas ele não aceitou, prometendo que ninguém os entregaria e ainda disse que achou que o irmão daria dinheiro a ele para partirem. O homem explicava que não deixariam viver e ficaram discutindo aquele tópico. O homem recebeu uma mensagem onde Yaman pedia para ver Seher e que não daria um único centavo antes de vê-la e que ele queria ter certeza de que ela estava bem. O Lelé da Cuca queria saber o que Yaman dizia e o homem falou tudo. Lelé da Cuca perguntou o que iriam fazer e o carinha disse que aquilo seria muito arriscado, pois tinha medo que ela dissesse onde estavam e que seriam pegos antes de receber o dinheiro. E Seher disse que não iria contar e que não sabia onde estavam de qualquer maneira. E Lelé confirmou, dizendo que ela estava deitada na parte de trás inconsciente. E o homem concordou em mostrar o marido para ela. Seher sempre colocando Yaman em saia justa porque não escuta o homem. Ao vê-la, Yaman perguntou como ela estava e se não tinham machucado-a. Seher pedia que ele a salvasse porque estava com medo, mas não foi por falta de aviso. Saiu da mansão sem necessidade, né, Seherzinha? Yaman disse que iria salvá-la, mas que precisava saber se ela estava bem e Seher disse que sim. Yaman pediu que ela não se preocupasse, que ele a levaria e que cuidaria de tudo, pedindo para ela não se preocupar e confiar nele, pois nunca a deixaria. Ele disse ainda que nada iria acontecer e que ele iria salvá-la, pedindo que ela acreditasse nele. Em seguida, o bandidão interrompeu a prosa, pois é, e disse que ela era legal e ainda pediu que se ele quisesse que ela continuasse daquele jeito, preparasse o dinheiro e esperasse notícias deles, e Yaman, impaciente e angustiado. E assim terminou o episódio. E quando Seher usa calça, tem sempre uma situação ruim pela frente.
E perdi a conta dos psicopatas que passaram nessa obra, gente, não aguento mais. E eu não vou falar do Fragman para preservar minha cutis, tá bom, gente? Seguimores, obrigada pela visita. Deixem comentários e joinha para fortalecer o canal. Lembrando que os links para assistir Emanet ao vivo e pelo Telegram legendado encontram-se na descrição do vídeo, bem como os links para me seguir no Instagram e Facebook. Um forte abraço. Bye, bye.